Mineração de cripto é uma atividade cercada de mistério e muita dúvida, e hoje eu vim aqui esclarecer algumas delas para você. Olá, eu sou André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin, e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre mineração, mas por meio de 5 perguntas que mais chegam para mim a respeito desse assunto. Então, a gente vai discutir aqui por meio dessas perguntas e tentar responder as principais dúvidas de vocês sobre esse assunto. Primeira pergunta, acho que talvez seja a que mais chega, que é: mineração de cripto é igual a mineração de metais preciosos? Eu poderia responder para você que sim e que não, que depende. Talvez essa seja a resposta mais comum para a maioria das perguntas que você tem a fazer sobre cripto. Mas por que eu digo sim e não e esse depende? Aqui, se você olhar de uma forma do tipo legal, como que você minera metais preciosos? Você precisa de uma máquina, um local para você fazer a mineração, você faz a extração e vende aquilo para o mercado. Do ponto de vista da mineração de cripto, é uma coisa até parecida. Você vai precisar de máquinas especializadas, um local para fazer essa mineração. No momento que você extrai aquilo, você decide ou não vender para o mercado. Essa é a primeira semelhança que eu diria que sim, parece bastante. Quando a gente olha para outros quesitos, é um pouquinho diferente, porque a mineração de metais preciosos, primeiro, ela tem uma questão física. Você, de fato, extrai material de algum espaço ali, você faz um crivo e aí você consegue tirar o metal precioso. Na mineração de cripto não, você simplesmente pode ter uma mineradora em qualquer local do mundo que seja propício para aquela mineração. Sempre é bom lembrar que a mineração de criptoativos exige uma máquina extremamente especializada, e essa máquina extremamente especializada roda um algoritmo, e esse algoritmo ali emite os criptoativos. Talvez o principal criptoativo que você tenha ouvido falar a respeito de mineração é o Bitcoin, e de fato ele é o maior poder de mineração que existe hoje no mundo. Mas essas são a primeira diferença que existe entre metais preciosos e o nosso Bitcoin. A outra diferença nesse quesito é também a questão do celeridade de mineração. Imagine que você está falando basicamente de metais preciosos, você tem a ideia de que, olha, eu tenho uma máquina, eu extraio 100 unidades desse metal precioso. Se eu tiver 2 máquinas, eu vou extrair mais ou menos ali 200 unidades desse metal precioso. E isso em cripto não necessariamente é verdade, porque quando a gente fala aí especificamente do Bitcoin, você está falando que a mineração ela é ajustada de acordo com a quantidade de mineradores ou a quantidade de máquinas minerando. Então o que isso quer dizer? Que à medida que eu vou aumentando o número de máquinas, a dificuldade de mineração vai aumentando. Seria como se eu tivesse uma máquina ali extraindo metais preciosos, no momento que eu adiciono a outra fica mais difícil e talvez eu não tire o dobro de metais preciosos. No caso do Bitcoin, você não necessariamente vai tirar o dobro de Bitcoins dentro de uma máquina de mineração à medida que você dobrar a quantidade, porque esse ajuste ele vai sendo feito ao longo do tempo. É por isso que você não consegue criar mais Bitcoins ou acelerar o processo de emissão de Bitcoins à medida que as máquinas vão entrando ali no grid de mineração, simplesmente porque à medida que vai entrando uma máquina, a dificuldade também vai aumentando. Segunda pergunta que mais chega para mim: como que diabos funciona a mineração, né? Como eu disse, ela tem ali uma similaridade, ou pelo menos existe uma narrativa de similaridade com a mineração do ouro, porque o próprio white paper do Bitcoin, do Satoshi Nakamoto, ele fazia alusão um pouco a esse processo e dava essa caracterização de miners, que seriam os mineradores, né? Então por isso que a gente sempre trouxe essa proximidade, e também existe um alto custo de energia, uma máquina especializada para fazer isso, e essas coisas acabam aproximando essas duas atividades. Então quando a gente fala de mineração especificamente do Bitcoin, você vai precisar de uma máquina ali extremamente robusta, especializada, que faz só isso. E essa máquina extremamente robusta, ela vai rodar um algoritmo que vai tentar resolver uma equação. Para ser de maneira bem simples explicar para você, seria como se você estivesse ali no colégio tentando resolver uma equação do segundo grau, como você vai procurando as raízes ali, né? O nosso y é igual a a mais bx, x quadrado, ou qualquer outra equação ali que você tenha do segundo grau, você tenta encontrar as soluções. Só que diferente de uma equação em que você resolve ali de fato, encontra as soluções, aqui você vai por tentativa e erro, né? Então é basicamente uma máquina que de maneira ali aleatória vai testando os resultados para ver qual o resultado e se o resultado bate com aquilo que ele está procurando. No momento em que alguém acha esse resultado, ele é recompensado com os blocos, com os bitcoins daquele bloco, que hoje está mais ou menos em 6,25 bitcoins por bloco
a cada 10 minutos e lá no passado já chegou a ser 50 bitcoins a cada 10 minutos. E além disso, a máquina de mineração, por ser uma atividade agora já industrial, ela necessita de duas coisas: energia barata e capacidade de resfriamento. Então, naturalmente, os mineradores eles vão para locais ou próximos de locais onde a energia é barata ou é abundante, que de fato acaba implicando que ela seja barata. Então a gente tem alguns tiros ali, seja em países muito frios, porque aí você tem um resfriamento facilitado pelo próprio ambiente, seja em países com energia muito barata, né? Lembra que a China foi um grande polo ali de minerador de Bitcoin, justamente porque tinha uma energia muito barata, e é mais ou menos assim que funciona a nossa mineração do Bitcoin. Terceira pergunta que mais chega: posso minerar Bitcoins em casa? De maneira lucrativa, não, porque essa atividade ela passou por uma profissionalização ao longo do tempo. Já foi possível minerar Bitcoins dentro de casa, com um computador bem simples, rodando o mesmo algoritmo que se roda hoje e encontrando Bitcoins ali no começo, quando as recompensas ali eram de 50 Bitcoins a cada 10 minutos. À medida que as pessoas foram abrindo os olhos para essa tecnologia, para essa possibilidade de conseguir gerar Bitcoins de maneiras mais baratas do que a que estava o preço na tela, essa atividade foi se profissionalizando. Então, cada vez mais foram colocando hardwares mais potentes, até o limite em que o computador da sua casa não conseguia minerar ou não conseguia fazer essa atividade de maneira lucrativa. Nessa história dessa transição, tem até uma história bem interessante, que é de um grupo de Stanford, já grupo de alunos ali, a Bitcoin Mafia, que minerou Bitcoin dentro do campus, né? A história começa assim com a reitoria percebendo um uso de energia muito forte dentro de uma casa, dentro de uma da casa dos campos, e ela vai investigando até o momento em que ela chega no quarto da Bitcoin Mafia, abre a porta e todos os estudantes lá estão suando, justamente porque a atividade de mineração ela tem uma quantidade de máquinas e acaba reaquecendo o quarto inteiro. Essa passagem da história da Bitcoin é muito interessante e mostra esse momento de inflexão até o momento em que você não conseguiria fazer essa mineração dentro de casa. Além disso, vale lembrar que sim, existem outras criptomoedas que você poderia minerar em casa, mas o que mais de latente tem nesse processo é que à medida que o preço vai subindo, essa atividade aí meio de hobby, ela compensa, mas se o preço se estabilizar ou começar a cair, você não tem competitividade com o mercado, que naturalmente consegue minerar ou ter eficiência na atividade melhor do que você que está fazendo isso por meio de hobby. Quarta pergunta que mais chega sobre mineração: quão lucrativo é a atividade de mineração? Sinto muito te informar, mas vou falar de novo que depende. A atividade de mineração ela pode ser extremamente lucrativa se você tiver uma energia barata e acesso às melhores máquinas. Obviamente, ao longo dessa história do Bitcoin, você teve algumas mudanças, né? Se no começo a máquina, o preço da máquina, ele era muito pesado frente à sua atividade como um todo, hoje ele é pouco representativo. O que os mineradores, as pessoas que fazem isso de maneira profissional buscam é um local de energia barata e de resfriamento fácil, ou seja, locais onde você tem um clima frio. E essa atividade hoje, ela tem o drive principal com o preço da energia. Se você consegue diminuir 1 centavo, 2 centavos no quilowatt, você tem uma ampla vantagem frente aos seus concorrentes e obviamente consegue ser mais lucrativo ao longo do tempo. Existem algumas moedas que você pode minerar em casa, como por exemplo o Ethereum. É possível você minerar Ethereum em casa com uma placa de vídeo. O único ponto que você tem que prestar atenção é que a mineração do Ethereum ela acaba sendo lucrativa justamente quando o preço está subindo. Como eu falei anteriormente, algumas criptomoedas, se o preço estabiliza ou o preço cai, ela não é mais lucrativa, justamente porque o mercado vai se adaptando ao novo preço e, como eu sempre falei para você lá desde o começo, a dificuldade vai aumentando e esse cara que faz por hobby, ele acaba não tendo lucratividade e tendo que desligar a sua máquina. Paralelo a essa pergunta, né, sempre chega a ideia de quanto que você precisa ou o que você precisa para ser um minerador de criptomoedas, e aqui eu separei 4 pontos que para mim são os principais, né? É uma atividade que exige muita capacidade técnica, não vai ser simplesmente você ligar o seu PC, rodar um programinha e acabou. A gente fala isso de maneira simplificada, mas exige uma capacidade de entendimento do que você está fazendo ali. O segundo ponto, que casa com o primeiro, conhecimento de cripto, né? Conhecimento de carteira, de segurança, de como que você vai fazer todo esse processo e como você vai ter segurança em todo esse processo.
Terceiro ponto, conhecimento de eletrônica. Lembra que você está ligando uma máquina, né? Você tem tanto a energia que ela vai sugar, a quantidade de corrente, você tem que ter esse conhecimento para acabar não queimando a sua fazenda de mineração. E o quarto ponto, que também é muito importante, você precisa ali da casa de milhões de dólares para realmente montar uma coisa competitiva. Não pense você que vai sair hoje, pegar R$ 200, comprar uma máquina, botar na sua casa e ela vai minerar e ser lucrativa. Muito provavelmente, se você fizer isso, você vai acabar perdendo dinheiro ao longo do tempo ou até perdendo dinheiro nesse momento ali em que o preço não está crescendo tão rápido. Então, não tenha isso como premissa para a sua vida de aproveitar o mercado cripto. A oportunidade que você tem hoje, ainda a melhor dela para todo mundo, é de se expor a esse mercado comprando o ativo diretamente e, obviamente, entendendo a tese desse negócio para o longo prazo. Quinto ponto, que eu até já mencionei aqui, existe alguma criptomoeda que eu posso minerar? Sim, existe. Algumas ali que o pessoal gosta de chamar de shitcoins, você pode minerar em casa, mas aí você precisa entender cada algoritmo desse específico e ter toda aquela expertise de cripto, de eletrônica, para saber exatamente o que você está fazendo. Talvez a mais comum depois do Bitcoin seja o Ethereum, para você conseguir minerar, e sim, você pode minerar em casa, só tem um problema, você minerando numa GPU, você perde ali a garantia dela, porque essa não é a atividade para a qual ela foi feita, então você tem que tomar cuidado, até por isso que eu não recomendo que você faça isso em casa, e além disso, por aquele ponto que eu já falei 2 vezes aqui nesse vídeo, que só vale a pena se o preço estiver subindo. Se o preço estiver caindo ou lateralizado, dificilmente você vai ter vantagem frente a um cara que faz isso de maneira profissional. Além dessas perguntas que eu respondi aqui, você tem interesse em saber a resposta de outras? Então comenta aqui embaixo que talvez eu faça um próximo vídeo respondendo as perguntas de vocês. Beleza? Forte abraço e até a próxima!